Salve, salve galera motivada! Esse é o MotivaCast, o podcast que vai ensinar, inspirar e motivar você a alavancar os resultados do seu negócio de supermercado. Eu sou Ronaldo Rames e eu estou motivado a ajudar os donos de supermercado a terem o supermercado do tamanho que eles quiserem. Olá, eu sou Daniel Felipe e hoje eu estou motivado a conhecer muito sobre a história da nossa convidada especial, que tem muito conteúdo bom e vai ter um assunto muito importante no final, tá? Então fique ligado até o final. Olá pessoal, meu nome é Thaís da Luz, eu sou consultora e estou aqui motivada a engajar este ótimo bate-papo com vocês. Pessoal, e no episódio de hoje do MotivaCast, a gente tá com ela, a Thaís Luz, da Engage Consultoria. Thaís, muito obrigado pela presença aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. A Thaís, que antes de mais nada é uma amiga nossa aí, de longa data, e acaba prestando consultoria também nas nossas empresas. Então a gente super recomenda o trabalho dela. Quero agradecer por ela estar aqui. E no episódio de hoje a gente vai falar o que os supermercados que têm sucesso fazem ou têm, quais são as características, e a Thaís que vai trazer esse ponto de vista pra gente. Vai ser um conteúdo riquíssimo, de muita qualidade. Vamos falar de controle de qualidade, vamos falar da história da Thaís e quais aprendizados que a gente trouxe até hoje. Então pega o aviãozinho do vídeo aí e já compartilha com todo mundo de supermercado, pois é uma aula, é conteúdo de ouro. Eu já aprendi muito nos bastidores, então aproveita e segue o MotivaCast para ter conteúdo de valor. Quero aproveitar, deixar um agradecimento para os nossos patrocinadores, a 07 Uniforme e também o Carvão Corupá. E também temos um novo patrocinador no canal. O pessoal da Turma do Milho, salgadinho, que tem lá na cidade de Rio do Sul, nossa cidade natal. O pessoal da Demétrio, vou deixar aqui já um abraço pro Arthur, que acreditou no negócio e vai acompanhar a gente com bastante conteúdo e bastante qualidade. Então, Thaís, mais uma vez obrigado. Conta pra gente, quem que é a Thaís? Eu sei que é a mãe do Francisco, né? Sim. A CEO da Engage Consultoria. Se apresenta pra gente do jeito que você gosta. Conta a tua história aí que o pessoal de casa quer saber. Então, Ronaldo, quero agradecer primeiramente vocês dois pelo convite, né? Já conhecemos aí algumas carinhas já há aproximadamente uns 10 anos ou até um pouquinho mais dentro desse trabalho junto com os supermercados. Eu trabalho dentro da área de controle de qualidade, como responsável técnica na maioria dos estabelecimentos, porque tenho a formação de medicina veterinária. Porém, eu nunca me contentei em ser como a maioria dos meus colegas, né? A ir lá e fazer somente a questão da confirmação do que é sanitário ou não. Eu sempre quis ir além, aprender um pouco mais dentro das empresas que eu acabei convivendo aí nesses 15 anos e pegar um pouquinho de cada área e poder fazer um resumo para a gente conseguir alavancar os negócios. Porque muito mais do que veterinária, hoje eu me sinto empresária, tenho muito orgulho. Eu acredito que o empresário brasileiro ele tem que se orgulhar do que ele faz, porque é muito difícil, é complicado a nossa situação, principalmente fiscal. A gente querer contratar pessoas, a gente querer acreditar num negócio, num sonho. Então, eu me vejo muito mais abraçando o sonho dos empresários aos quais me contrato, né? Para que a gente tenha sucesso e não apenas uma constatação, uma análise, uma crítica, mas sim um engajamento para o resultado acontecer. Legal. E de onde que veio a Thaís? Onde nasceu? De onde que veio? Onde que a cegonha te deixou? A Thaís veio em Curitiba. Curitibana simpática. Por isso eu não gostava muito de ficar por lá, queria correr um pouco, né? Então já cedo eu já fui pro interior do Paraná, aprendi alguma coisa em Guarapuava, fui pro oeste, durante ali o tempo de graduação, voltei para a Federal do Paraná, me formei e já no final do curso de medicina veterinária, eu já estava trabalhando como estágio, mas já estava trabalhando em algumas empresas no Oeste,
com produção de animais e posteriormente com o abate dos animais, né? Então entra o frigorífico ali onde a gente tem uma similaridade, porque você também veio da área de frigorífico, né? Eu também. Então ali começou o meu gosto por comida. E o que te fez escolher essa área de medicina veterinária, de frigorífico? O que brilhou teu olho, tocou teu coração? Então, na área de medicina veterinária, eu já tinha escolhido com meus 10, 11 anos. Eu acreditava que o meu sonho era cuidar de animais silvestres, né? Eu achava lindo aquele sonho de poder ir lá salvar as baleias, ter toda aquela questão ambiental, de poder insensibilizar uma onça para fazer um procedimento cirúrgico. Eu achava uma coisa fantástica, né? Só que durante o processo da faculdade, mesmo participando de todos os eventos nessa área, sempre me integrando, fazendo muito estágio, quando chegou no 4º ano da faculdade, eu percebi que essa área, eu não vou dizer que ela seja uma ilusão, mas ela é uma área para pouquíssimas pessoas, onde você vai ter que concorrer com alguns colegas ali que tem um patrocínio maior, que tem muitas vezes um pai que já trilhou uma certa altura financeira, que vai dar uma condição maior para esse filho fazer um estágio no Canadá, na Austrália, e ali são pouquíssimas vagas a serem preenchidas. E quando eu estava numa semana de acadêmica, eu assisti a palestra de umas patologistas de baleias, elas tinham por volta de seus 40, 50 anos, e elas estavam vendendo o único veículo da empresa para poder bancar o final de um estudo, de um experimento que elas tinham, porque até mesmo os patrocinadores não podiam mais continuar bancando o projeto. E ali eu saí obstinada a entrar na produção de alimentos, na produção animal, porque eu entendi que seria uma área que eu teria condições de atuar, mas eu teria um reconhecimento muito melhor e muito mais oportunidade de vagas para a gente poder se estruturar financeiramente, né? Foi picada pelo bichinho do capitalismo. Fui! Percebi que lá não ia ganhar dinheiro. Não tinha mais como nessa época. Nossa! E fala um pouquinho pra gente das empresas que tu trabalhou nesse ramo frigorífico, e o pessoal sempre tem curiosidade de saber. Olha só, então eu comecei a minha trilha ali na produção, eu me apaixonei por suíno, fui pra suinocultura, comecei a trabalhar, fazer estágios dentro da suinocultura, achei brilhante. Fui depois pra aves, né? Porque o Paraná, como todo mundo sabe, é um polo bastante importante para o Brasil na produção de aves. Então, ali dentro eu fui para a área de produção, para os galpões. Consegui, a partir daquela visualização ali de plantel, aprender muito sobre essa medicina preventiva, né, que é feita nos plantéis, onde você tem que estar prevendo várias situações, você tem que estar fazendo um manejo de lote, saída, entrada de animais. Então tem toda uma questão ali muito importante a ser jogada, decidida, onde você tem parâmetros como o clima, que você tem que estar levando em consideração o tempo daqueles animais, né? Então são processos onde você está realmente tendo que ter uma decisão financeira importante. Porque, por exemplo, em aves, se você não tira eles num determinado momento e começa a ficar um clima mais quente, aumentar muito a temperatura, você tem morte súbita de um galpão inteiro. Então, ali foi algo bem crucial, né? Entender toda essa questão. Porém, como eu sou uma pessoa extremamente alérgica, tive dificuldade com a concentração de amônia. E eu vi que ali eu não conseguiria ficar. No frigorífico? O frigorífico tem amônia pra caramba? Não, dentro dos galpões, dos animais vivos. Os galpões. E daí eu fui procurar um lugar mais, vamos dizer assim, sanitariamente melhor para minha saúde, e foi dentro do frigorífico. Então o frigorífico tem amônia dentro da estrutura, dentro da refrigeração. Né? Mas assim, é um local que está sempre sendo lavado, o tempo todo você tem higiene, você tem processos. E ali foi onde eu consegui entender melhor essa questão do alimento, do animal virando carne, essa carne sendo fornecida aí às pessoas, né? E a gente poder ter esse alimento tão rico como é o alimento à base da proteína animal. Quantos anos você trabalhou na indústria, Thaís? Na indústria, eu trabalhei eu fiz estágios ali por 3 anos e depois eu trabalhei especificamente dentro do frigorífico São João, que foi minha maior experiência por 5 anos.
5 anos. 5 anos. Inclusive, o Frigorífico São João é um dos maiores de Santa Catarina e nem é fazendo propaganda, mas a qualidade não se compara, né? Com certeza. E já deixo aqui um recado pro pessoal do Frigorífico São João. A gente queria muito que vocês patrocinassem a gente, porque a gente, além de gostar de churrasco, a gente tá com um projeto bem interessante que a gente quer startar aí nas próximas semanas e a parceria com vocês vai fazer total diferença, tá? Mas voltando ao podcast agora... Claro! Thaís, conta um pouco sobre essa tua experiência no Frigorífico São João, e você comentou pra nós, os bastidores, que tem uma pessoa que te motivou muito, né? Que você aprendeu muito com ele, que é o seu Laércio, né? Isso. Conta pra nós também um pouco como é que foi a história com ele, o que ele te ensinou. Com certeza. Então, eu me formei, eu fiz toda a minha base de estágio no interior do Paraná, onde você tem ali indústrias que estão trabalhando numa inspeção federal, gigantes, né, com abate ali de vários mil animais, principalmente se tratando de aves. E quando eu cheguei aqui na região, eu cheguei em Joinville, foi a primeira cidade que eu vim morar, né? Nessa época eu já era casada no meu primeiro casamento, e eu não sabia o que fazer, porque eu olhava para os lados e eu só via indústrias de metal, mecânica, plástico, e eu fiquei, Jesus, o que o povo aqui se alimenta? Porque, né, no interior do Paraná, aquela riqueza de alimento, era indústria de cana-de-açúcar, era soja, do outro lado eram frigoríficos, então eu estava acostumada com aquele ambiente. E aí chego aqui e não encontro esses grandes locais. E foi aí que eu entendi que a gestão do alimento aqui, né, na nossa região, ao menos litoral norte, onde a gente está aqui, é muito mais a base da pequena agricultura, das pequenas indústrias, né, onde você tem muita coisa acontecendo. Então, eu comecei a conhecer um pouco mais e logo ali com o apoio do pessoal da Cidasc, inclusive, foi que eu encontrei o Frigorífico São João. E foi uma escola para mim em todos os sentidos, principalmente administração e conceito de qualidade, porque o seu Laércio, né, na época era a pessoa que estava conduzindo o frigorífico, hoje já estão os seus filhos na gestão principal. Ele me ensinou muita coisa. Eu era uma menina recém-formada, né, de 25 anos, e eu tinha que simplesmente parar o abate, porque tinha um animal com uma suspeita de alguma doença importante, porque tinha a gente chama de toalete, uma limpeza que não foi feita adequada em uma carcaça, e não era fácil, porque haviam muitos homens que estavam trabalhando, aquele trabalho, né, em linha, eles têm uma produtividade, uma rentabilidade, e eu tinha que ir lá e parar a linha e dizer o que tinha que ser executado ali para dar continuidade. O que essa menina com 25 anos veio aqui parar minha obra? Nossa, então ele me ensinou muita coisa ali, principalmente, né, pra gente poder ter uma conduta adequada, pra gente ter uma apresentação adequada, saber ser profissional, saber muitas vezes aplicar o conhecimento da faculdade, porque a gente sai da faculdade sem a menor ideia, principalmente quem é de área muito técnica, né? A gente não sabe como vai ser a realidade. Na prática, a teoria é outra. Nossa, então eu fui dentro da faculdade, eu sempre trabalhei muito com a patologia, então inclusive eu auxiliava o professor, então eu estava acostumada a ver muitas alterações, né, em animais ali. Eu sempre gostei mais dessa parte do animal já, vamos dizer, o animal morto, para eu poder descobrir qual foi a causa da doença, né? Então sempre gostei dessa investigação. E ali, quando eu encontrava algo, eu saía desesperada, né? E agora, quem é que vai me ajudar? O que eu faço com essa carcaça, né? Eu sei que isso aqui custa muitos R$1.000, né? E aí, o que eu vou fazer? E o seu Laércio olhava para mim e falava, doutora, o que você acha que tem? Né? E aí eu falava, seu Laércio, eu acho que é uma doença grave chamada X. Mas você tem certeza? Porque se você tiver certeza, eu vou na frente de todo mundo, peito todo mundo e mando jogar essa carcaça dentro do caminhão de resíduo. Mas se você não tiver certeza... Então, ali ele me ajudou muito, assim, a aprender a ter essa responsabilidade. A entender o profissional, a ter a responsabilidade, a instruir as pessoas como tinham que ser, né? Os processos. Então, e muito mais, assim, com relação à condução de equipe, condução de liderança, qualidade, né? Então, como vocês vinham falando, não é só a qualidade da carne, mas lá internamente a gente tem um turnover baixíssimo.
Até esses dias eu fui visitar o pessoal lá também, faziam 10 anos que eu não entrava, e eu encontrei as mesmas pessoas, né, trabalhando e felizes. Então, assim, como que alguém está dentro de um lugar onde muitos consideram extremamente ruim, né, insalubre, enfim, e elas estão lá executando seu trabalho, estão satisfeitas, estão trabalhando muito motivadas. Então, isso dali não é uma propaganda, é algo que é feito todo o tempo, né? Então, o funcionário também é cliente da empresa. E, inclusive, ele faz a propaganda para a empresa, né? Mas aí fica para a continuidade da nossa conversa. A gente tem algo em comum, né? A gente trabalhou em frigorífico. Eu não tenho formação na área, minha formação é outra, mas eu acabei tendo uma experiência prática quase 2 anos na Pamplona. Empresa que eu carrego no coração, até já disse aqui no podcast. Olha só. Mas eu quero perguntar para ti, a tua visão. Quais que são os aprendizados que a gente tem lá na indústria que a gente pode trazer para o supermercado? Por quê? Porque às vezes a gente tem a visão de uma indústria que é algo mais robótico, algo mais linha, a coisa sempre feita da mesma maneira, às vezes o supermercado diferente, atendimento, tal, mas parece não ser sempre do mesmo jeito. Mas eu queria ouvir o teu ponto de vista sobre isso. Ontem ainda eu li uma frase bem interessante sobre isso, Ronaldo, que diz assim: pessoas não lideram pessoas, as pessoas administram os processos e os processos sim que conduzem as pessoas. É processo, tá, gente? Processo, não tem outra forma. Então, se você quer pegar e conduzir uma atividade, você ter lucratividade, você ter produtividade, você tem que ter um processo bem desenhado. E, infelizmente, dentro do supermercado, como são várias atividades, né? Inclusive, quando você está atendendo, você não sabe exatamente como o cliente vai te responder. Então, pode acontecer você acreditar que ele vem com uma resposta, ele vem com outra. Mas, para tudo isso, você tem que ter um treinamento adequado e processo, inclusive como esse teu funcionário vai conduzir as respostas, né? Então, é muito importante a gente ter esse treinamento e trazer essa confiança para o seu funcionário, porque um funcionário que tem um processo a seguir, ele é confiante, ele sabe o que ele faz, ele domina a situação. Com certeza é algo muito importante. Então, a gente pode dizer que cada vez mais o dono do supermercado tem que pensar o processo que ele faz as coisas, para buscar fazer sempre da mesma maneira, que essa maneira seja desenhada e esteja escrita, né? Eu digo que se chegar numa empresa e dizer assim, a minha empresa não tem processo. Não, eu não concordo, a tua empresa tem processo. Talvez não esteja escrito e talvez o processo da tua empresa é colocar num bingo e sortear. Hoje eu vou fazer desse jeito. O teu processo é sortear, é aleatório, mas tem processo. E na indústria isso não cabe, né? Na indústria isso não cabe. Então a Thaís comentou da questão do cuidado do plantel, do animal, para chegar até o frigorífico no abate. Às vezes a gente vê uma bandeja de frango, um pedaço de carne e não faz ideia de todo o processo que está por trás. Desde criar o pintinho lá no aviário até a engorda, são milhares de pessoas e profissionais envolvidos com processos claros e bem definidos. Acho que esse é um recado que fica, né? Thaís, nessa sua vivência no supermercado, né? Quantos anos, na verdade, você teve com experiência no supermercado atualmente? 15 anos. 15 anos, né? Que a gente conversou Daniel. antes. Sim. Quais foram os maiores erros que te marcou? Tanto no controle de qualidade como também na gestão de pessoas? Olha, há alguns erros, né, nesse tempo todo aí que foram bem significativos. Mas o que eu vejo acontecer com muita recorrência é um erro da gente pegar um funcionário que ele é excelente na sua produtividade e querer transformá-lo, na verdade, nomeá-lo líder sem dar nenhum tipo de suporte e estrutura para esse funcionário. E muitas vezes a gente acaba perdendo ele porque ele não está preparado para essa conduta. Então, é um funcionário que muitas vezes ele dá ali, vamos dizer, um rendimento equivalente a 3 pessoas, mas ele, como líder, não sabe se portar. Então, ele não sabe fazer um gerenciamento, ele não sabe estruturar as pessoas ao seu redor. Muitas vezes a gente acaba causando um desequilíbrio interno
até por ele não saber o que ele tem de fato a fazer. E quando não é rescisão de vários colegas, né, ex-colegas dele, é ele mesmo pedindo a rescisão. E ali a gente tem a perda de, vamos dizer assim, um líder e 3 na produtividade, que seria o peso dessa pessoa, né? Então eu creio que esse é um erro que eu vejo muitos donos de supermercados cometerem. Querendo pegar essa pessoa que tem uma alta produtividade e colocar uma liderança para ela. Por que o diretor, o dono, por que ele faz isso? Muitas vezes ele entende que o bom funcionário, ele vai conseguir fazer várias réplicas suas, né? Então ele vai conseguir pegar o restante da equipe que não faz como ele e vai conseguir transformar aquelas pessoas ali naquela mesma produtividade. Porém, sem essa pessoa ter um ensinamento, sem essa pessoa ter um norte, ela não sabe como repassar. E muitas vezes eles nem querem. Eu sempre percebo que dentro do perfil de funcionários para supermercado, a gente tem 2. A gente tem aquele que concentra e executa muito bem feito e rápido, e aquele que atende muito bem. E um líder, ele tem que ser comunicativo, e ele precisa atender muito bem. Porque não necessariamente ele precisa ser produtivo, mas ele tem que saber desenrolar aquela equipe como um técnico de futebol. Eu não gosto de futebol, mas eu sei que o técnico tá lá fora do campo, né? E tá motivando a galera a fazer o gol. Então, é a mesma coisa. O líder bom não é o líder que tá pegando todo mundo nas costas e indo fazer o gol. É o cara que tá sabendo fazer a melhor estratégia e jogar com todos os seus peões aquele jogo, né? Então, essa é a grande falha que muitas vezes a gente acaba vendo as empresas cometerem. E, infelizmente, aí a gente tem um resultado bem ruim. E no controle de qualidade? Porque o pessoal que acompanha nós, e nós também, gostamos de saber de histórias. Histórias que acontecem. O que mais te marcou, assim, um erro? Um cliente que você foi, óbvio, não precisa citar o nome, né? Claro. O que te marcou? A gente é curioso. Olha, gente, o maior erro realmente é não levar o processo a sério. Então, quando a gente encontra aí alguns gerentes ou alguns líderes que eles querem fazer do jeito deles ou fazer do sistema antigo, que não precisava de toda essa papelada, não preciso, isso aqui deixa quieto, vai lá produzir, o importante é você render volume, né? Uhum. E aí a gente já está ali com uma marcação muitas vezes da vigilância sanitária, já veio um auto de intimação. E eles ficam aguardando, eles sabem exatamente ali que na sexta-feira, começo do pagamento, é onde vai ter o maior volume de atividades e atividades de forma descoordenada. Uhum. E ali a gente vê, muitas vezes por um processo simples, de uma identificação, de uma rastreabilidade. É o que mais pega hoje em dia na parte de qualidade, é a rastreabilidade. E aí a gente vê perder muitos quilos de produto bom, porque não conseguiu comprovar a origem daquela carne. A vigilância sanitária, principalmente, não coloca assim. A empresa não conseguiu comprovar a origem. Eles colocam: empresa está vendendo uma carne que não tem origem comprovada. Né? Então fica diferente. Se não tem origem comprovada ou uma carne que está sanitariamente condenada, pior ainda. Porque parece que a gente está vendendo uma carne ali estragada, ou até pior, ou alguém foi matar um boi lá atrás do pátio do mercado e trouxe, né? Então fica algo muito ruim. E ali a gente vê ações, principalmente quando já são recidivas, né? Então, principalmente em Jaraguá do Sul acontece. A vigilância tem muito poder com o Ministério Público. E o Ministério Público, ele entra, ele vai lá junto, né? Apoia a ação da vigilância. E isso ocorre durante o período do mercado. Então, os clientes estão vindo comprar e está saindo o pessoal ali com sacos de produto condenado indo jogar num caminhão de lixo em frente ao estacionamento. É muito triste. E isso é uma falta de organização ali puramente administrativa, de levar em consideração que a gente precisa motivar os funcionários a fazerem de forma coesa, né, o que tem que ser feito. Acho que tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Se a empresa tolera que seja vendido carne estragada, se o líder, o patrão, o dono dá o exemplo de que isso pode ser feito quando não tem ninguém olhando, aí automaticamente vai ser incutido na cultura da empresa
isso vai virar algo de uma normalidade que vai chegar a pessoas que não têm esse conhecimento. Tem pessoas que não sabem que aquilo ali está errado. Elas vieram de outro ambiente, de outro mundo. Então, tá tudo certo. E aí, chega e às vezes toma choque, né? E o preço, que é a carne, o custo, a gente sabe as margens baixas do supermercado. Então, acaba tendo prejuízos significativos em diversos aspectos, né? Mas sabe, Ronaldo, que só pegando um gancho ali, do que você falou, a maioria realmente é por desorganização. Não é nem por querer vender um produto que está vencido ou algo assim, mas é por não saber nem mesmo o que tem dentro do seu estoque. Muitas vezes, as empresas que têm uma pessoa boa em produção e colocam ela como líder, sem dar essa informação, né? Então, fazendo um gancho com essa questão. E aí, o que acontece? Ele não sabe liderar e quando ele chega no outro dia, vê a bagunça que a equipe deixou quando ele não estava ali, ele simplesmente pega aquela bagunça, como a gente fala, joga por baixo do tapete. Então, esconde dentro de um freezer, esconde dentro de uma câmara de congelados e a vigilância sanitária sabe exatamente o cantinho onde fica aquela carne bagunçada, congelada. E ali, muitas vezes a carne não está nem estragada, mas ninguém mais sabe a origem, quando chegou, a nota daquela carne. Então, todo esse processo hoje tem que ser levado muito a sério, porque nós estamos vivendo uma fase onde o ser humano tem medo de se alimentar. A gente tem medo de sair daqui, hoje é sexta, né? De ir para um evento aí depois e acabar tomando uma bebida aí com... né? Metanol. Então, quando que a gente, há uns 2 anos atrás, 3 anos, vamos dizer, até antes do Covid, tinha uma preocupação dessa? Ninguém tinha. Então, hoje, a preocupação das pessoas com aquilo que se come, com a qualidade, com a seriedade do processo que foi feito, ela é muito grande. Então, a gente paga mais para ter certificações, né? Olha, essa bebida aqui, ela não é certificada. Agora, essa aqui, eu tenho a certificação que ela não tem metanol. Eu vou querer essa ali. Ela é um pouco mais cara. Eu pago. Eu prefiro ficar viva. Eu só quero comemorar, não quero ir para o hospital, né? Então, infelizmente, assim, ainda tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E eu não digo que um bom produtor, uma pessoa boa em produtividade não pode ser um bom líder. Mas ele precisa ser ensinado do zero. Como a gente pega uma criança e ensina a alfabetizar, uma excelente pessoa na área técnica, né? Vamos dizer, um técnico, um excelente açougueiro, um excelente padeiro, ele precisa de uma condução de liderança para entender como ele vai quadrar essa equipe, como ele vai conduzir. E aí entra toda essa parte da qualidade, porque não dá para fazer qualidade, não dá para a gente exigir que seja feito de uma norma, de um processo, né? Sem a gente ter o apoio de um bom líder que está usando a gente, usando o nosso conhecimento, como qualquer civil pede para o seu advogado como conduzir, né, a alguma determinada causa. Então, muitas vezes o pessoal pergunta para mim, né? Mas você trabalha pela empresa ou você é fiscal? Eles falam, né? Você é fiscal. Eu falo assim, eu sou advogada da empresa, eu sou médica veterinária advogada da empresa. Estou aqui para te ajudar a vencer todas as suas dificuldades e fazer o processo bem feito. É interessante esse comentário, pessoal. Você é fiscal? O que você está fazendo aqui? Principalmente quando você chega, até o pessoal acostumar. Mas eu vou falar um recado para a audiência, para o dono de supermercado. Às vezes tem dono de supermercado de redes grandes, tá? E não tem controle de estoque. Ele olha no sistema dele e aquele número que aparece na tela não é verdadeiro. Infelizmente, o teu negócio está fadado ao fracasso se tu não tiver um controle de estoque redondinho. Se não tem, corre lá, providencia. Pode ser difícil fazer um balanço? Pode ser difícil fazer um balanço geral, mas faça e coloque em ordem, coloque em cronograma, porque vai ser um pilar essencial para o sucesso do teu negócio, um controle de estoque estruturado. Então, pessoal, tá chegando o final do ano, sabem que é uma época que churrasco ocorre todo final de semana, quase todo dia, principalmente lá em casa, e não pode faltar carvão, né? E um carvão de qualidade. Além de uma carne de qualidade, que nem a do Frigo São João, a gente precisa ter um carvão também de qualidade. Então a gente sempre deixa a indicação aqui do carvão Corupá, produto que tem uma qualidade, tem uma entrega com excelência e também preço justo. Vamos deixar o QR Code do vendedor abaixo, entre em contato com eles, faz um orçamento e aproveita ainda para sua reposição para o final do ano, beleza? Ô Thaís, e depois desse jabá do carvão Corupá, fala pra gente, hoje você presta serviço para os supermercados e
Conta pra gente quando você chega nos supermercados, principalmente nos novos, né? Que você atende e tal. Quais que são os problemas que você detecta assim logo de cara, na média, e que você ajuda a resolver? O pessoal que tá na audiência e saber se lá tem, se já resolveu, como é que tá, ou se pode precisar de ajuda, que todo mundo acaba precisando de ajuda. Conta pra gente, problema no supermercado que a Thaís chega e esse eu detecto, geralmente. Sim. Na verdade, assim, é difícil colocar um problema em si, né? Mas eu acredito que todo o começo, todo o enredo é ali pela sua chegada. Você tem que ter uma recepção acolhedora, agradável. Você tem que ter pessoas simpáticas que estão ali recebendo seus clientes e você tem que ter uma certa ordem e limpeza já ali na entrada. Né? A gente não tem aquela expressão que fala assim, a primeira impressão é que fica. Então, se você tem um balcão desorganizado, se você tem ali as checkouts, né, com produtos empoeirados, com uma coisa por cima da outra, poluída, de uma forma que dá pra... Você observa que aquilo não está sendo feito um rodízio, da forma que tá. Né? Então, o rodízio que a gente fala, né, de colocar o produto... Isso mesmo. Então, o que acontece? Ali, de cara, a gente já sabe que o mercado tem problemas. Porque se a frente do mercado está bagunçada, como que não vai estar o estoque? Como que não está lá dentro, onde você tem a mercadoria ser abastecida? Então, a partir dali, do começo desse enredo, né, de você ter uma boa apresentação de entrada, você já sabe que lá dentro também está mais alinhado possível. Então, realmente, assim, eu tenho um olho de raio-x quando eu chego no supermercado. Eu vou começando pelas checkouts, eu vou para a parte de mercearia, começo a pegar alguns alimentos ali para a gente verificar se está sendo realizado o abastecimento adequado. Aí a gente já vai para os freezer, vai para a apresentação de balcão, de perecíveis, né? Já olha a temperatura, apresentação do produto. Quando tem manipulação, a gente já observa também como que está a qualidade da limpeza daqueles instrumentos, a cor do alimento fresco, né? Então, a gente sabe qual é a cor que tem que ter uma carne fresca, qual é a cor de uma carne que já queimou por falta de processo na câmara ou porque já está escurecida de muito tempo que não é vendida. Então, ali a gente consegue entender como abordar esse cliente, né? Então, de acordo com o que a gente observa ali, a gente já vai fazendo um pente fino como se fosse uma consulta. E às vezes o supermercadista diz pra ti assim, ó, eu tenho o problema com a vigilância sanitária. Sim. Mas na verdade, às vezes o problema não é com a vigilância sanitária, é com ele. Com ele, com o próprio funcionário dele, né? Então, a gente vê muito essa questão, como eu falei ali, do líder que quer levar todo mundo e fazer por todos, né? Que é esse líder que ele é extremamente ótimo na prática, na execução, mas pouco no engajamento. A gente tem também, muitas vezes, donos de supermercados que eles querem fazer tudo por sua equipe. E chega um ponto que, por melhor que seja a pessoa, ela não vai trabalhar o equivalente a 30 pessoas, a 20 pessoas, ou 50, 60. Então, tirar um pouco essa manobra, soltar um pouco isso em processos para várias pessoas, né? Então, isso é algo muito importante. E dependendo como tá, já vou dizer assim, a anatomia desse alimento, eu já sei o que está faltando na personalidade daquele líder. Então, por exemplo, se eu encontrar uma carne, né, que é o meu ponto principal é carne, mas eu trabalho com padaria, ultimamente trabalho até com hortifrutícolas, estou aprendendo muita coisa nessa área, cereais, né, que eu digo assim também de manipulação ali dentro, chás, enfim, temperos. Então, eu gosto de comida, né? Eu me formei como veterinária, mas eu me encontrei dentro da tecnologia de alimentos ali, o que eu gosto mesmo. E dependendo como está a coloração daquele alimento, a gente sabe que o líder não consegue, por exemplo, tomar uma ação quando ele vê um produto que está parado. Então, por que é importante uma planilha? Para mostrar para o fiscal? Claro que sim. Mas esse não é o único princípio de uma planilha. Então, eu vou chegar no final do dia, vou observar ali o volume que eu tenho, a data que eu tenho de validade e eu vou dizer, poxa, eu tenho aqui, olha, 50 unidades desse produto que não saiu ontem, que não está saindo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou forçar uma venda, eu vou manipular de um jeito diferente, eu vou apresentar esse produto de uma forma diferente para o meu cliente, eu vou ensinar os meus funcionários
como eles vão abordar o cliente, como eles vão oferecer esse produto. E depois ainda eu parto para uma oferta, se for o caso. Agora, perder um alimento porque o seu líder não abriu a boca para dizer que esse alimento estava ali em quantidade que não estava girando na validade, isso eu não aceito. Isso é uma coisa que eu percebo que está faltando a ação da liderança. Não tem porque você ter um líder e você ter um alimento que venceu ou até mesmo foi escondido de você dentro de uma câmara, de um congelado, para você não ver o resultado negativo. Então, é aquele que quer tapar o sol com a peneira. Eu vou pegar aqui o bovino. Uma carcaça bovina tem quantos dias de validade a partir da data de fabricação? Se ela vem fresca, ela tem de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias de validade. Isso. Se ela vem a vácuo, daí pode ter de 45, 60, depende. E eu posso fazer um bolinho de carne para fritar na padaria, para fazer uma engenharia de alimentos para aproveitar? Pode. Toca nesse assunto. Engenharia Ótimo. de alimentos, que ajuda o pessoal que quer cuidar da prevenção de perda e melhorar a experiência do cliente também. Joia. E eu vou dizer, pessoal, que dentro da nossa empresa a gente ama de paixão quem inventa moda. Quem inventa produto quem novo, testa quem nova. testa, por quê? Vamos pensar assim, Ronaldo, na prática, a gente está sendo engolido por grandes empresas, né? Então, dentro do mercado, você tem atacados gigantescos que, inclusive, perceberam que perecíveis dá retorno, né? Então, a gente tem um movimento aí, onde uns 2 anos para cá, principalmente, os supermercados começaram a investir alto em manipulações também em seus açougues. Por quê? Porque perceberam que perecíveis, eles são algo muito atrativo. Então, quando você tem um alimento que só você faz daquele jeito, que você tem um tempero próprio, que você tem uma forma de fazer própria, com certeza você vai ter uma coisa chamada cliente fidelizado. Porque o cliente que vem comprar esse alimento no seu mercado, ele não vai comprar em outro porque não tem. E se tiver, não tem o gosto que tem ali dentro. E ainda se você tem um bom atendimento, você marca aquele alimento de uma forma emocional. Então, você está ativando o emocional daquele cliente, ele vai lá buscar e ainda ele vai, com certeza, levar uma venda a mais de alguma coisa, porque ele não vai sair só com aquilo na mão, né? Então, essa é uma característica interessante que tem que ser muito valorizada em mercados de médio e pequeno porte, principalmente. Então, o que acontece? Para a gente fazer o uso, por exemplo, de uma carne do açougue, aproveitar e fazer um bolinho de carne na padaria, nós precisamos desse processo descrito, como ele é realizado, a identificação, né, toda bem planejada ali para que o dia que vem uma vigilância sanitária, para que tenha uma fiscalização, isso ser muito bem mostrado e aferido e visto que está correto. Então, é importante a gente aproveitar, sim, a gente ter um controle maximizado ali para a gente não ter tanta perda e, inclusive, aproveitar produtos que estão em maturação. Então, só abreviando aqui um exemplo, eu tenho um curso que eu faço de manipulação de frutas, porque como eu fiz uma pós-graduação aqui, inclusive na Católica de Jaraguá do Sul, né? Na Católica de Santa Catarina, em processos e produtos na indústria de alimentos, eu aprendi ali a fazer uma fruta minimamente processada. Então, o pessoal está lá com uma fruta um pouco mais madura, mas ela ainda está dentro, né, de um consumo, porém ela já não vai mais sair, se ela ficar para amanhã, ela já vira perda. Então, a gente utiliza a mão de obra que tem internamente, treina esses funcionários e consegue vender um produto exclusivo seu. Ninguém vai fazer um mix de fruta como é o seu. De repente, você pode ter lá um chantilly que fazem na padaria, ainda você vai vender aquele como uma venda casada, né, um bolinho para levar junto. Vende uma granola ali numa porção também para o pessoal mais fitness já levar a granola, né? Aveia e comer com essa salada de frutas. Então, o que a gente precisa é de processos bem feitos, criatividade e vontade de dar certo. Eu quero até pegar o gancho, que onde eu moro tem 4 supermercados, um pertinho do outro. Então eu acabo indo às vezes até nos 4, né? E eu até contar um caso, semana passada eu fui na academia, tô indo na academia agora, e na volta eu falei, deu vontade de comer uma fruta. Aí fui no mercado e tinha todas as frutas certinhas lá e já tinha as frutas cortadinhas. E minha esposa sabe, eu não gosto de cortar fruta, eu gosto de pegar pronto. Ótimo. Aí fui nas prontos. Eu vou ser sincero, era o triplo do valor. A fruta cortada com o valor da fruta normal.
Mas eu levei o triplo do valor, porque já estava cortado e já estava pronto. E, inclusive tinha a salada de fruta lá, que estava maravilhosa, às vezes talvez pode ser até seu cliente. Pode ser. E é um exemplo, que às vezes com um produto que você iria perder, você consegue rentabilizar mais do que ele lá na prateleira, para vender normal, né? Só que a manipulação faz uma diferença. Tanto como na padaria, como na açougue, fazer a rentabilidade melhor e ter o aproveitamento melhor, né? Que é o que a gente sempre fala, na verdade, né? De buscar. Dá exemplo de algumas frutas, assim, por exemplo, mamão, abacaxi, o que dá pra fazer na prática? A gente consegue até manipular maçã. Até maçã? Até maçã. Não. Sem ter escurecimento, tá? Então a gente consegue fazer essas frutas. O que é importante que não pode acontecer? De forma alguma, esse cliente pode pegar esse alimento já em fase de vencimento. Por quê? Como a gente está ativando o emocional dele para um produto personalizado pela sua equipe, se ele pegar esse alimento que custa mais caro, e de fato custa mais caro porque foi o horário a mais da manipulação do seu funcionário, né? Então é o teu funcionário, você tem a embalagem, você tem a perda porque você vai fazer os cortes, vai tirar a casca, então ele precisa de fato ter um valor a mais. Mas esse alimento em questão jamais pode ser encontrado em baixa qualidade, porque daí ele vai fazer o efeito contrário. O que o cliente vai entender? Eu gostava daquele produto, isso pode ser até para padaria, tá, pessoal? Eu gostava daquele alimento, gostava lá daquela massinha de nata, e hoje a massinha estava com cheiro de ranço. A partir de agora, se eu precisar voltar nesse mercado, eu só vou comprar produto fechado. E aí, se ele só vai vir para a mercearia, pode ter certeza que vai ser para um caso esporádico, porque você não vai ter o mesmo preço que vai ter um atacado grande. Então, ali você, infelizmente, fez o processo contrário. Por isso que é importante essa responsabilidade do líder nos processos, gerenciar, fazer uma gestão adequada e não estar envolvido na produção. Porque se você tem um líder só envolvido em produção, ele não vai estar monitorando como ele deve monitorar os processos para dar tudo certo. Então o primeiro aspecto é pegar a fruta boa, uma parte boa da fruta. Exato. Para tudo começar a fazer a magia. A gente vai pegar algumas frutas que já estão mais verde, né, para poder utilizar junto ali, e frutas que já estão um pouco mais maduras. Faz o mix. Faz um mix, porque se a gente usar só fruta madura vai virar um purê, né? Mas a gente não pode, por exemplo, pegar uma fruta que já está condenada, que já está ali aberta, né? Então, a gente vai pegar e vai saber selecionar. Então, para isso, eu explico um pouco também de doenças, principalmente ali com fungos em frutas, algumas coisas que a gente tem que evitar, não poder misturar determinadas coisas, né? Então, por exemplo, eu não posso pegar grãos e colocar lá dentro. Eu quero colocar o amendoim lá dentro. O amendoim não pode ficar num ambiente de umidade, né? Então, você está colocando a fruta, você até pode vender junto, mas vai ser uma embalagem separada. Então, a gente ensina um pouco mais sobre as boas práticas para esse manipulador, né? Que vai ser a pessoa que vai fazer, como ele tem que agir com a higiene dele, e ele processa ali aquele alimento, e quando começa a vender, inclusive eu já tive clientes ali que me mostraram os números no final do mês. Eles tinham 8 lojas, chegou a dar 40 mil de rentabilidade, que eram frutas que iam ser para perdas. Olha que interessante. Então... E depois, essa mercadoria, ela acaba se tornando uma categoria dentro, né? A categoria que daí, não tem mais mercadoria de perda, acabou. Claro. De perda, mas eu vendo 40 potes de mamão por dia. Sim. Então, mamão bom, margem, sobe a margem, eu estou entregando conveniência, estou entregando uma outra experiência para o cliente. Então, eu vou colocar minha margem, vou subir a margem, para rentabilizar o negócio. E da crise, que é a perda, eu faço uma oportunidade. Exatamente. Então, da crise. Muito bem. Fala assim pro pessoal que ainda não faz essa manipulação de hortifruti, quais que são as frutas, as verduras, os legumes que não tem erro. Esse botou e vendeu. Olha, sempre tem que ter aquela fruta que dá aquela chamada de atenção, né? Então, o que a gente sabe que o pessoal atrai, tem que ter pelo menos por cima ali um morango, um kiwi ou uma uva. Os três, algum dos três tem que estar ali por cima, né? Então, eles realmente trazem aquela vontade da pessoa de comer, de ter aquele alimento. Outra manipulação interessante que dá para ser feita também é com relação a frios.
Então a gente tem lá alguns queijos que às vezes tem uma margem maior, que são mais caros e ficam, né, mais tempo em prateleira. Então também existe a possibilidade de a gente fazer como se fossem presentes ali, umas tábuas de frios bem estruturadas, bem harmonizadas, até mesmo, de repente você vai lá ser convidado por um amigo, faz tempo que não vê, não sabe o que levar, leva uma tábua de frio bem feita para um lugar personalizado, né? Então você tira algo que iria para uma perda, porque aquele produto iria vencer, e você consegue atribuir a ele uma personalidade de presente. Então ali você também consegue uma margem muito melhor, porque a pessoa vai levar uma porção pequena, mas muito bem bonita, muito bem organizada, ela não vai olhar para o preço, né? É como você tinha falado ali da fruta, também a gente consegue fazer isso com as carnes. Então você tem um hambúrguer, de repente, ali temperado, pronto, um hambúrguer gourmet. Quanto custa pra gente ir numa lanchonete comer um hambúrguer gourmet à noite? E o pessoal às vezes quer ter essa experiência em casa de Claro. fazer hambúrguer e tudo. Mas eu vou dar uma dica, eu vou pegar o teu gancho e vou dar uma dica. Às vezes o manipulador do alimento, ele não presta atenção de uma questão chamada de desembolso. Então, por exemplo, tu pega um queijo brie. Eu não entendo muito de queijo, mas eu sei que o queijo brie é um queijo mais caro na média. Se tu pegar uma peça de queijo ali, vai custar 40, 50 reais. Então não é todo mundo que vai poder. Agora, se tu posicionar de um jeito estratégico, talvez aquela peça passe a custar 7, 9, 10, 5 reais. Óbvio, tem gente que erra também em não precificar a embalagem junto. Faz muito barato, não considera o custo da embalagem, perde dinheiro também. Então tem que ter essa noção de quanto que custa a embalagem para ver qual que é o posicionamento mínimo que vai caber dentro da tua margem. Mas sempre que for posicionar, preste atenção no desembolso, porque aí é um estímulo a mais para a pessoa comprar, sabe? Não tão baixo a ponto de perder margem, mas não tão caro a ponto de talvez assustar. E é um presente, né, Ronaldo? Então você não vai fazer porções caras, pesadas. Você consegue fazer porções pequenas, muito bem feitas, né? Então a gente pega, aí vale a pena a gente ter aquele funcionário mais quietinho, aquele que produz bem, rápido, veloz, mas tem ali o seu cuidado, o seu detalhe. É esse funcionário que a gente vai treinar para poder fazer, para poder manipular esse alimento, porque ele é perfeccionista. Ele não vai deixar uma pontinha, ele não vai deixar uma casca onde teria que ter tirado. Então, ali você agrega valor. Todo esse cuidado, ele tem que ter um valor. E ele realmente, a pessoa, ela muitas vezes não vai comprar um queijo mais caro para ela comer em casa sozinha. Mas ela vai comprar um presente porque ela vai sair com alguém, porque ela vai visitar uma tia. Então, ela vai chegar com aquela tábua ali. Às vezes a gente pode colocar outras coisas, como um damasco, uma uva passas. Então tem muita coisa que dá para brincar. Inclusive agora vem a época de Natal, né, pessoal? Então tá aí, olha, uma ideia, comida é sempre um ótimo presente. Eu amo ganhar comida, tá? Então lá na empresa de vocês eu sempre ganho comida, eu fico muito feliz. Chocolate, salgadinho, só coisa errada. Eu amo, não importa, eu amo comida. Ela vai lá... E se não tiver o bombom, se não der o bombom... É maravilhoso, né? Então, é um presente aí que ele é neutro. Você, com certeza, vai tirar o sorriso de alguém e vai trazer um carinho, né? Algo especial pra pessoa ali. É verdade. Gente. Mas um ponto bem importante de falar na questão de manipulação, que um tempo atrás eu fui no supermercado, eu nem toquei nesse assunto, mas eu vi uma coisa que eu acho que não é muito certo. Tinha um sanduíche montado, com alface, tomate, presunto, queijo... Bem bonito, bem apetitoso. Na embalagenzinha e uma Coca-Cola lata encostada nele e plastificada. As bactérias Não pode, gente, não pode. Então, consulte o responsável, né? O responsável técnico. O que pode fazer e o que não pode fazer. Muito bem. Não é tudo que dá pra fazer, né? Ô, Thaís, a gente tá conversando aqui, um bate-papo muito bacana, cheio de dica legal. E dica prática e aplicável, mas você fala sempre em processo e liderança. Vamos separar em duas caixinhas aqui para o pessoal desmistificar. Eu tinha um diretor que me falava que nós tínhamos que seguir processo. Daí eu perguntava, patrão, o que é processo? Daí ele não sabia me dizer. Olha só. Essa pergunta eu fazia de propósito. Eu vou confessar o crime aqui. Eu sabia que ele não sabia o que ele queria dizer com isso. Mas eu queria que tu respondesse essa pergunta por ele. O que é um processo? Muito bem, Ronaldo. Processo é algo que você vai conduzir
de maneira técnica, que tem que ter começo, meio e fim. Nada mais do que isso. Você não pode parar pela metade, você não pode começar e deixar abandonado, né? Então você tem que pegar algo e executar daquela maneira que foi demonstrada ali para você executar. Então muitas empresas, elas falam, mas eu falei para o funcionário que não é para fazer assim. Deu, tá, e onde é que ele assinou que ele sabe que é dessa forma que você está me explicando? Ah, eu nunca peguei a assinatura dele. Então você não prova nada. Você não prova. Por quê? Tem que ter um documento, né? Então, muitas vezes também, algo que eu percebo, as pessoas, elas precisam cada dia mais de informações que chamem a atenção. Então, hoje, dentro do controle de qualidade que eu faço com os meus clientes, eu tenho a opção, o documento padronizado, profissional, que a vigilância vai lá verificar. Eu tenho a instrução operacional para o meu funcionário com foto de passo a passo, bem ilustrado, bem colorido, passo número 1, 2, 3. Inclusive, eu pego alguém internamente ali que está produzindo bem, para ela se sentir envolvida na cultura da qualidade, né? E ela estar sendo meu manequim, vamos dizer assim, para eu tirar essas fotos e fazer personalizado a instrução. Legal, engaja. Engaja, isso mesmo. E ainda, nós fazemos vídeos, tá? Então, agora, pro final, o que a gente tem feito? Passa a instrução por escrito, passa para eles ali essa informação colorida e ainda faz um vídeo mostrando como é para ser executado. E na sequência, líderes, segue aqui a lista de participação de presença. Quem vai treinar é vocês. E todo mundo que vocês treinarem com esse material, vocês coletam assinatura. Não coletou assinatura? Está faltando a sua liderança. É aí que entra um bom líder, um líder estratégico. Porque a gente também sabe que a maioria do problema, né, dos processos que ocorrem dentro do supermercado são da área trabalhista. Aí o funcionário vai embora, diz que não sabia que tinha que usar luva para fazer aquilo, ou que não tinha que usar luva, ou que a faca era para segurar pelo cabo e não pelo fio. E aí? Aonde ele assinou que era para ser assim? Não assinou. Então ganha a causa para ele. Né? Então a gente precisa se precaver, saber que o mundo ele está mudando, que a gente tem que ter essas informações adequadas, que a gente tem que seguir esse processo de uma forma clara, para que não tenha como a gente abrir brechas ali para má interpretação. E qual que é o dia de eu treinar o meu funcionário? O dia de treinar o seu funcionário é desde o início. É desde o dia que ele entra, ele precisa ali receber principalmente um treinamento da cultura da sua empresa. Saber qual é a conduta que ele tem que ter dentro da sua empresa, o que o Ronaldo gosta, como funciona a empresa do Ronaldo, o que o Ronaldo desenhou. Então, a primeira coisa é o dono de uma empresa escrever no papel o que é o sonho dele, quem é a empresa do Ronaldo. Ali ele vai colocar e uma pessoa vamos dizer assim, de orientação dele, um consultor, ele vai conseguir desenhar aquele padrão e vai apresentar para esse funcionário desde o dia que ele entrou. A partir desse momento que a gente está fazendo, a gente está trazendo o emocional desse funcionário, porque ele está entendendo que ele não ganhou só um emprego para um salário, ele ganhou um grupo ao qual ele faz parte. Ali a gente consegue ter um reconhecimento do trabalho dele, porque ele entende a cultura, ele se apaixona pela cultura do processo que o Ronaldo criou. Então, o impacto inicial é esse. Muitas vezes a gente acredita que o funcionário ele só quer salário. E muitas vezes esse funcionário, ele quer sim o salário, mas ele quer saber que existe uma diferenciação na venda do que ele faz e o outro colega dele que é desmotivado, que não aborda bem o cliente, que não se inspira a vender. Então, a gente tem que ter uma premiação diferenciada para esse funcionário, para instigar ele, né? Não fala ainda. Não. A gente vai deixar essa dica de premiação. Tá modelo segredinho pro final, né? Deixa esse segredinho final. Agora tu não vai falar sobre isso aí, não. Desculpa, achei que a gente já tava mais pro final. Daqui a pouquinho. Tá, tem que ficar até o final do vídeo. Tudo bem. Então, dia de treinar o funcionário, o colaborador, é todo dia. Todo dia. Não adianta ir lá. Vou falar por mim. Tenho alguns anos de gerente, diretor e de colaborador também. Não adianta tu ir lá uma vez, fazer um monólogo, o cara assinar e não repetir. Não. Repete. Os teus processos têm que levar as pessoas a
entrar em contato com aquele processo várias e várias vezes. Repete é a arte da repetição. Eu digo que o processo é a arte da repetição e da revisitação. Tem que revisitar, as coisas mudam, pode ser melhorado e pode ser aprimorado. Eu acho que essa... Com certeza. O que é importante, Ronaldo, é que os treinamentos maiores, eles sejam dados já de início, porque... a pessoa está entrando naquele ambiente hostil, né? Diferente. Ela está com olhos e ouvidos muito atentos. Então, ali ela vai absorver tudo que você for colocando de uma forma onde ela tá conhecendo, tá aprendendo, né? Então, ali é onde a gente dá aquele início de conceito de base. Então, o conceito, a base, ali no início. Depois, quando a pessoa já está dentro da sua operação, são treinamentos pequenos. Então, treinamento de 10 minutos, 15 minutos, não pode ser algo longo, não pode ser algo monótono, né? Tem que ser prático, tem que ser algo que traga a pessoa, conduza ali e ela execute, entenda que ela está fazendo parte de algo, está transformando algo. Entendi. É bem bacana esse teu ponto de vista aí. E o que eu queria que tu comentasse, assim, tu falou sobre liderança. Você citou várias vezes essa questão da liderança. Sim. Eu queria que você dissesse no teu ponto de vista por que ser líder não é para todo mundo e por que a liderança é tão importante para o sucesso da tua operação. Sem a liderança bem executada, não tem processo que dê continuidade. Não adianta a gente querer um resultado, a gente querer um controle 100% de qualidade, porque aquela planilha vai ter falhas, porque o funcionário que fazia ontem já não é o mesmo de hoje, porque quem entrou amanhã não foi instruído adequadamente e a gente não está todo dia na empresa para treinar todo mundo que está saindo e entrando, né? E aí a gente tem um turnover muito grande. Se você tem um turnover grande, você nunca sai do capítulo 1. E a gente não consegue fazer um processo na sua totalidade. Então, eu já participei ali de empresas onde chegou ao ponto de ter turnover de 50 pessoas por semana. Nossa. Então, imagina, você ter 50 pessoas entrando e saindo. Você nunca sai da primeira linha do teu capítulo, né? E ali você acaba não tendo a eficácia que você poderia ter. Você nunca passa para a segunda fase. Nunca passa para a segunda fase. Nunca sobe de nível, está sempre na escada. Sempre no começo. Essa colocação é muito importante. O turnover geralmente ele é medido em percentual, né? O percentual do teu time que troca. O pessoal que não sabe o termo técnico. Mas o varejista ele sabe que o time dele troca o tempo todo. E uma coisa que eu sempre digo e repito é o seguinte. Toda empresa que ainda ela não virou, ela vai precisar se tornar uma empresa de educação. Ela vai precisar saber capacitar a sua mão de obra. Por quê? Já é realidade hoje em dia. A mão de obra está escassa. As pessoas estão escolhendo aonde vão trabalhar. Por diversos fatores. Fatores inerentes ao mundo que mudou. Às vezes alguns aspectos políticos que estimulam as pessoas a ficar no comodismo. A gente não pode tapar o sol com a peneira, mas a tua empresa precisa ser capaz de treinar aquela mão de obra que chega para ti. Porque senão, daí, de fato mesmo, tu não vai ter mão de obra. Com certeza. E a gente está falando de qualidade. E sinônimo de qualidade é o nosso patrocinador, a 07 Uniformes. Então, tanto o Ronaldo, o Daniel, nós estamos vestindo uniformes da 07 Uniformes personalizados. Você do supermercado e está precisando renovar o seu uniforme, quer fazer cotação, aproveite a qualidade, o custo-benefício e a entrega rápida da 07 Uniformes e chama o vendedor que o QR Code vai ficar aí na tela. Um grande abraço e aproveite 07 Uniformes, obrigado pela força. Thaís, o varejo está mudando muito, né? A gente percebe cada vez novas novidades, novas atualizações, mas também o digital vem muito forte. Então, há uma tendência as pessoas comprar online, vem o iFood, vem programas, próprios aplicativos dos próprios mercados que tem já programa que você faz a compra e entrega na sua casa, né? Mas o que o mercado ele poderia fazer para trazer o cliente para a loja, dentro da sua cultura, dentro das suas diferenças que a gente comentou anteriormente, né? Na sua opinião, o que seria um fator positivo que ia ajudar ele a trazer mais clientes para novos clientes também, né? Então, Daniel, realmente a gente não vai conseguir sair dessa questão do virtual. Ela está vindo com força para várias áreas, né? Tanto que a gente estava chegando aqui, estava observando várias lojas que
já estão fechadas, né? Produtos que hoje em dia todo mundo compra pela internet. Porém, a gente tem que pensar que o ser humano, ele tem uma necessidade primordial que é de socialização. E essa socialização, nada melhor do que a gente fazer analogicamente, né? Então, fazer fisicamente, estar num ambiente, num local agradável. Então, a tendência agora é a gente conseguir ter cada dia mais lojas conceitos, que são locais onde você tem um ambiente agradável, você tem ali dentro um cenário bom. Muitas vezes você pode ter lá um sofá para que esse cliente fique à vontade, converse com alguém que encontra, ou de repente uma mesa ali no cantinho onde você tem a parte de vinhos, né? Muitas vezes as pessoas gostam de ler os rótulos. Eu sou fascinada por ler rótulo, né? E aí ela vai ter um ambiente onde ela se sinta bem de estar passeando. Então, esse conceito de loja onde você tem uma experiência de compras, né? Ele é muito importante para a gente perdurar essa compra, porque online você não vai sentir o cheirinho de um pão que está saindo fresquinho da padaria, o estalar do craquelar daquele pão. Você não consegue ver a cor que está aquele alimento. Então, é muito mais... você compra muito mais visualizando aquilo ali. Então, com certeza, o mercado, mesmo tendo suas vendas online, ele precisa instigar esse cliente a querer ir para a loja. A se sentir tão bem quanto a gente gosta de passear num shopping center. Por quê? O shopping está preocupado que o mundo está ficando online? Ou, final de semana, a gente vê o shopping lotado de gente? Como é que está esse shopping? Tá lotado. Outro dia eu te vi no Outback. Olha só. Então, a gente precisa disso, a gente precisa socializar, né? A gente precisa sair, ter um lazer. E dentro do supermercado, a pessoa tem que se sentir assim. Ela não pode sentir a compra como uma atividade simplesmente ali da rotina que ela tem que fazer, uma atividade a mais ser cumprida. Ela tem que sentir, saborear aquele momento onde ela está comprando. E aí, dentro desse movimento de loja tendência, a gente pode ter várias tendências. Como a gente tem tendência a ir para bares, né? Então, bares e lanchonetes, agora a gente tem muito esse lanche gourmetizado. Mas a gente também tem o público que gosta daquela lanchonete raiz, não é verdade? Então, a gente pode instigar várias tendências. Então, se você está numa cidade ali mais colonial, você pode ter um ambiente onde você tenha lá... um painel instagramável, né, como o pessoal fala, com mais coisas ali ligadas à sua cultura, à raiz familiar da sua família, as atividades que o pessoal faz. Então, tem locais lá que tem uma cultura com boi carreiro, vai ter um ambiente onde a pessoa se sinta bem, agradável com isso. Tem locais onde, enfim, vai ter mais questão com carros ou algo que ela consiga se sentir tão agradável como dentro de um bar onde ela está socializando ou um shopping que ela está socializando. E a partir desse contexto, aí é interessante porque você vai trazer novidades, você vai trazer novas marcas, você faz uma degustação e você atrai o teu público a experimentar coisas novas. Dificilmente... procurando uma compra na internet, principalmente dentro de supermercado, você vai se instigar a comprar muita coisa nova. Você vai olhar aquele produto, você, né? Eu vou desejar experimentar se isso aqui é bom, nunca vi. Então, você não faz isso. Então, é a compra, assim, física que faz essa diferença e principalmente quando a gente tem esse produto feito dentro do nosso mercado, feito pela nossa equipe. Porque ali, sim, a gente vai conseguir vender esse produto de fato. Eu vou até citar um exemplo de você trazer cliente para a loja. Nosso cliente, supermercados Cooper, né, que tem aqui em Guaramirim, Jaraguá-do-Sul, Blumenau e região, faz uns 15 dias atrás ele fez uma feira de veículos. Olha dentro que do estacionamento deles. Na percepção, quem pensa, só mais uma feira. Mas qual a estratégia? Geralmente o homem gosta de ficar e fica a tarde inteira, passa em todos os estandes, conversa e troca ideia. E a esposa, não são todas que não gostam já muito. Mas o útil ao agradável. Enquanto o homem tá lá olhando os veículos, daqui a pouco tá fazendo uma negociação, a esposa tá lá fazendo suas compras. Ótimo. Sem o marido ali, vamos, Sim. vamos, chega de gastar. Então, isso é um exemplo que as pessoas podem adotar. Já notei em alguns supermercados que inclusive são clientes nossos de fazer encontro de carros antigos, encontro de motos. Geralmente no dia das crianças sempre faz o parquinho ali para as crianças, né? Mas não precisa ser só nessa data.
Aproveita as oportunidades, traz o cliente para a loja, usa o teu marketing a favor. Faça o pessoal vir cada vez mais, que vai fazer uma diferença. Pode ter certeza nisso. A Thaís até comentou de ter uma estratégia diferenciada, né? Claro. Porque o pessoal geralmente vai pro sempre, pro mesmo. Mas quando parte para uma atualização, que hoje a gente está no mundo mais digital, usa o digital a teu favor. Usa o digital para te visualizar e vou lá final de semana porque vai ter algo diferente. Inclusive, o evento que a gente faz com o Carvão Corupá, né? Que a gente vai nas lojas, a gente faz um sorteio, tem uma roleta lá e gira. Então, a gente vê que há o engajamento da pessoa ainda. As pessoas ainda não estão naquele momento que não querem mais se conversar. Então, usa isso a favor para trazer mais pessoas pro seu público, porque tu vai acabar vendendo mais, vai ter mais gente na loja. Quando tu passa na frente do mercado e que ele tá vazio, putz, aquilo aí não tá legal, né? Não tá bom, Mas né? quando tu passa na frente do mercado e que tá uma movimentação, que tá uma gritaceira, estacionamento lotado, te induz a parar. Com Pelo certeza. menos pra mim. As pessoas, os seres humanos ainda continuam sendo seres humanos, né? Com as suas necessidades, com a tal da pirâmide de Maslow lá. Então, se olhar na pirâmide lá, a socialização Ainda tá lá, né? ainda tá lá, firme e forte. Tá? E outra estratégia, só aproveitando essa questão, dentro ali do merecimento, do reconhecimento, aquele funcionário que tem aquele jeito diferenciado, que faz um produto bem feito, que faz algo muito bonito, vamos aproveitar esse funcionário para ele ser o nosso influencer. Muitas vezes o que é interessante, pega o próprio marketing pode auxiliar quem tem, né, uma equipe de marketing, senão a gente vai pegar esse funcionário, vai ensinar ele ali, falar alguns vídeos, fazendo o processo, mostrando para as pessoas, porque todo mundo quer ter clareza daquilo que está sendo feito. Elas querem se sentir seguras. Então, você mostra o processo, aí chega um final de semana, esse teu funcionário, você deixa ele andando pelos corredores e abordando e conversando com os seus clientes. Então, isso atrai, gente. Nós temos que aproveitar onde a gente está vivendo um momento que não é mais o galã de novela que é a pessoa seguida, né? A gente tem influencers aí que não eram conhecidos há pouquíssimo tempo atrás e agora são referência em muita coisa. Pessoa normal, de carne e osso como a gente. Então é isso, um gancho. Ô Thaís, mas a gente tá indo pro final, a conversa tá muito legal, mas o ponto central que mais me chamou a atenção, sendo sincero, da nossa conversa, nos bastidores, foi a seguinte situação que tu deu uma dica aí, dica de ouro. Que hoje em dia, sistema de premiação, premiar se bate meta, isso não é novidade. O pessoal, grande maioria já faz. Eu penso, muita gente faz. Não é novidade. Mas você tem um modelo de premiação que mistura faturamento com assiduidade, com qualidade. Como é que funciona isso? Como é que o dono do supermercado pode prestar atenção para aplicar na prática no comércio dele, Pega no negócio o dele? caderno e pega a caneta, que agora Vamos vale lá, muito a pessoal. pena. Então, esse é o combo 3 em 1, né? Porque a gente muitas vezes tem aquele funcionário que sempre vem, mas não faz muita diferença, mas ele tá todo dia ali. Tem um funcionário muito bom, mas não dá para contar com ele que no pior dia, no sábado de movimento, ele falta. Não vem. E tem aquele que tem uma qualidade incrível, mas é lento, né? Então, a gente tem que premiar pelas 3 qualidades. Então, é um modelo ali que o pessoal, um cliente meu ali maior, né, que é o Hortifruti, acaba colocando, não sei se posso Hortifruti direto do campo. isso aí. É isso aí. Pode sim. Então, o que a gente faz? Eu tenho uma avaliação que é a da qualidade. Então, eu vou observar a qualidade, inclusive, essa qualidade, ela entra até mesmo layout e apresentação. Se está tendo furo ali, é falta de qualidade. É qualidade tecnológica ou é qualidade de processo, mas é qualidade. Se o processo de identificação não está bem adequado, falta de qualidade. Se a higiene não está bem adequada, falta de qualidade. Então, a qualidade ela é muito ampla, né? E ali dentro também a gente tem a meta da venda de cada setor, e agora até vai ter a meta, né, de individual também. E a gente tem a assiduidade. Então, quando esse funcionário preenche os 3, 30, 30 e 30. Se ele preencheu os 3, né, ele vai conseguir 100% do valor de metas dele. De prêmio. Exatamente. Então, não adianta ele querer só fazer uma parte. E ali, o que acontece? Você tem um engajamento da sua equipe.
Porque todos estão preocupados em bater a meta. Aí eles conseguiram lá vender acima do que era o esperado da meta de venda, mas eu chego e vejo que, poxa, o processo está jogado, está tudo sendo feito de qualquer jeito. Faço um relatório antes de eu terminar de emitir o relatório, o pessoal já está ligando. Já está mandando ali a correção, já está vendo o processo, já está fazendo um plano de ação para entregar a forma adequada. Então, é a preocupação do seu funcionário de fazer parte do seu processo. Ele não está ali só recebendo um pagamento por um mérito simples. Ele está fazendo o processo conforme você desenhou, você acreditou acontecer, né? Então, isso com certeza é um prêmio que vale muito. Porque você realmente vê o teu negócio seguindo à frente. Essa dica aí é de ouro, misto de qualidade com assiduidade, a gente sabe que é uma dor o absenteísmo no supermercado, e faturamento, e o teu número, tua venda, que tu quer bater tua meta, que todo mundo tem, é inevitável, quem não tem, tá errado, não vai virar no setor, não vai virar, não vai sair, felizmente é isso. Pessoal, aproveitando que o trem tá passando aqui, ó, eu queria fazer uma propaganda pro salgadinho Turma do Milho. Só que o Ronaldo tá comendo tudo e eu fui obrigado a esconder o meu pacote aqui atrás, tá? Mas, ó, entre em contato com o pessoal lá, com o Arthur, da JS Demetrio de Rio do Sul. Eles atendem todo o Alto Vale, estão se expandindo pro estado de Santa Catarina. Salgadinho de qualidade, produto de qualidade. Não é à toa que o Ronaldo não para de comer durante o episódio inteiro. Vamos deixar o QR Code deles ali abaixo. Nosso novo patrocinador e um produto com muita qualidade, tá? E preço também que vai valer muito a pena. Então, setor supermercadista, entre em contato que vai garantir ótimo preço e ótima qualidade. Escuta o barulhinho aqui, ó. Escuta o cheiro. Crocante. Tá. Obrigado pessoal da JS Demetrio. E Thaís, agora, indo pro final, a gente só tem mais 2 perguntas. A primeira, queria deixar o espaço aqui para tu fazer teu jabá. Claro. Falar como é que as pessoas entram em contato com você, que tipo de trabalho você faz, como é que você pode ajudar o supermercado a mudar de patamar. Ótimo, Ronaldo. Instagram, o teu contato, Sim. pode falar, depois o nosso produtor vai colocar na tarjeta. Muito bem. Então, pessoal, eu atendo aqui toda a região do litoral norte, né? Vou até Itapema, consigo um pessoal aí, olha, dependendo do que é o trabalho, a gente consegue extrapolar e até nível Paraná também, eu tenho atuado lá um pouco, né? Então, a gente tem vários pacotes, dependendo do que o supermercadista precisa. A responsabilidade técnica, que é o básico, né? A gente pode atuar nessa parte. E aí a gente tem o controle, a consultoria dentro de cada setor. Então, a gente tem consultoria para açougue, para padaria, para mercearia, para FLV, né? Para a gente poder ali coordenar ou todo o estabelecimento. Temos alguns pacotes ali onde a gente personaliza esses documentos, personaliza esses treinamentos, que é muito legal. Também hoje eu venho fazendo aí um trabalho como reuniões online, onde a gente consegue reunir equipes grandes. Então, empresas onde você tem várias unidades, a gente consegue programar com os gerentes, reunir todo mundo do mesmo setor naquele horário. Então, isso instiga mais esse senso de comunidade. Dentro do conceito de sanitário, eu sempre vou estar engajando conceitos de liderança, conceitos de equipe, né, para a gente poder ter essa proatividade e fazer acontecer. Então, é um trabalho diferenciado do que a maioria dos veterinários fazem, porque realmente eu estou buscando junto a solução para os problemas de cada local e a gente alavancar vendas aí, fazer a coisa acontecer. O meu Instagram é Thaís da Luz Consultoria. E o meu telefone de contato, meu WhatsApp, é o 47 99953 3709. Então, qualquer um desses 2 locais ali, a gente consegue conversar. Thaís da Luz Consultoria. Então, A gente vai deixar o QR Code na tela. Isso, vai ficar o QR Code, vai ficar certinho ali a tarjeta, pessoal, mas segue que com certeza a Thaís vai auxiliar muito bem o trabalho com vocês, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, a Thaís tem 10 anos de... Por exemplo, de uma experiência que ela tem, 10 anos de rede de supermercados Rancho Bom. O supermercado Rancho Bom e foi por muito tempo referências em processos em qualidade no estado de Santa Catarina. Então a
A Thaís tem muito know-how aí que vai com certeza ajudar a mudar o patamar do teu supermercado. Então, a gente recomenda o trabalho dela. E Thaís, por último, para fechar, a gente quer saber o que te motiva a levantar cedo todos os dias, eu sei que hoje tu deixou teu menino em casa, que é o teu tesouro, e o que te motiva a fazer o que tu faz e ajudar os donos do supermercado, a ser essa mulher guerreira que tu é? Então, Ronaldo, o que me motiva todo dia, com certeza, é olhar para o meu filho, né? Acreditar que eu estou fazendo o melhor pela nossa vida e saber que as pessoas precisam se alimentar melhor. Então, a gente vem... eu tenho dentro de mim uma motivação que é ensinar as pessoas a ter segurança alimentar e saber se alimentar de forma adequada. E de forma adequada não quer dizer que você não possa comer algo calórico, que você não possa... Mas você saber equilibrar uma dieta, se comunicar adequadamente e produzir um alimento de qualidade. Então, eu amo o que eu faço, eu acredito que a comida é sagrada, né? É uma coisa que, poxa, vamos lá para um lado bíblico, né? Não é nem religião, é Bíblia, é história. Jesus podia multiplicar barco, rede, podia multiplicar casa, ele multiplicou o quê? Pão e vinho, né? Então, pensando aí que o alimento, ele faz parte, ele é a primeira coisa para a gente poder ter o restante todo da nossa energia, ele vem de um alimento, de uma alimentação bem feita. Então, eu acredito muito nisso, é algo que me motiva, é fazer um alimento cada dia melhor e saber que as pessoas estão comendo bem para fazer a sua produtividade em tudo que elas querem. Que legal! Esse episódio foi uma delícia de episódio. Olha. Pessoal, a gente quer agradecer nossos patrocinadores, o pessoal da Turma do Milho, a 07 Uniformes e o Carvão Corupá. Agradecer a Thaís pela presença e pela essa aula que ela deu pra gente aqui. Pessoal, se inscreve no canal do MotivaCast, dá aquele joinha para ajudar e compartilha com todo mundo da área de supermercados aí, que só vai engrandecer e ajudar a crescer esse setor que a gente ama tanto e que enriquece tanto o nosso Brasil. Grande abraço e até a próxima. Eu agradeço também vocês. Obrigado, Valeu, Thaís. pessoal. Valeu, um abraço. Valeu! Tchau.